Tudo bem? Aqui é o professor Lucas Alves, professor de artes, que está falando, e essa aula é para o sexto ano, certo? Então, bora lá. Continuando o assunto que nós estávamos vendo, nós começamos a estudar sobre dança, não é isso? Então, a dança na nossa sociedade ocidental. Então, só relembrando o que nós vimos na aula passada, é que a dança ela assume basicamente três formas na construção de uma sociedade, que é o caráter ritual, né, que nós podemos encontrar principalmente em ritos indígenas e africanos, certo? A dança como um culto, como uma cultuação a um deus, a dança social, que é aquela dança feita para as pessoas se confraternizarem, se animarem, brincarem, certo? Aquela dança de convivência. E a dança teatral, que é uma dança, ela leva esse nome teatral, pois ela é uma dança que ela é sempre realizada, ensaiada bastante, com um figurino muito bem pensado, com luz muito bem pensada. É uma dança que ela é muito ensaiada para ser apresentada em uma ocasião especial, certo? Então vamos lá, passando adiante. Vamos lá. Voltando aqui. O primeiro grande espetáculo de dança que nós temos registro é esse espetáculo aí, certo? Que foi o balé Comunique de la Reine, certo? Que foi feito pela rainha por esta figura aqui, ó, a Catarina de Medici. Esse primeiro espetáculo de balé, ele foi realizado ainda na Idade Média, gente. Olha aí, em 1540, pela vida da Rainha Catarina, né? Ela nasceu em 1547 e faleceu em 1559. Então, o primeiro registro de um grande espetáculo que nós temos de dança é este aqui, certo? Que foi esse balé da rainha, balé comunitário da rainha, que teve cerca de 6 horas de duração, certo? Tinha homens e mulheres no elenco, apresentava coralidade. O que isso quer dizer? Tinha momentos lá em que as pessoas, um grande número de bailarinos, faziam os mesmos movimentos, certo? Ensaiados. Então, coralidade no sentido de sincronicidade, certo? Fazerem os mesmos movimentos. O espetáculo ele ostentava figurinos e adereços. Pensa numa época que não existia TV, na Idade Média, né, no período medieval. Então foi esse espetáculo que durou 6 horas, né, feito para os nobres e para a rainha, certo? E aí a partir daí começaram a se popularizar em toda a Europa medieval os chamados balés da corte, certo? Balés da corte, que eram espetáculos justamente feitos de dança, com dança e música, certo? Que se popularizaram por toda a Europa. E uma figura muito importante foi o rei Luís XIV, certo? Que ele popularizou os balés da corte, ele criou a Academia Real de Dança em 1661, que hoje é o que vale à Ópera de Paris, que é um dos grupos de dança, digamos assim, mais prestigiados e mais antigos, grupos de dança balé clássico, né, que existem no mundo hoje, certo? Então essa figura, o Luís XIV, foi extremamente importante, certo? Trabalhava na corte do Luís XIV este senhor aí também, que é o Jean-Baptiste Lully, certo? Ele trabalhou durante toda a sua vida para o rei e ele tocava violino e instrumentos de corda, então ele compunha várias músicas. Ele também era dançarino e, digamos assim, ele era um coreógrafo, certo? Ele criava as coreografias para os balés, certo? E aí vale ressaltar também que o rei Luís XIV, ele também era dançarino. Como vocês podem ver nessas imagens, é o próprio rei Luís dançando, ou seja, ele dançou muito durante a vida dele, né? Na sua juventude, quando ele estava mais adulto, na segunda imagem, e na última nós vemos um balé da corte, né? Como era feito nos moldes da época, certo? Outra figura muito importante foi Molière. Molière, que também era ator e diretor e dramaturgo, certo? Ele escrevia as histórias dos balés, certo? Ó, então ele fazia um roteiro, ó, vai começar aqui, depois vai para cá e depois termina ali, certo? Mas fora isso,
Molière também foi uma figura extremamente importante para a história do teatro, no sentido da dramaturgia das comédias. Ele escrevia muitas comédias que eram apresentadas nas cortes para animar o rei, né, e toda a nobreza ali, né? Escreveu e dirigiu várias peças para o divertimento da corte e atuou em mais de 30 papéis. Ele também era ator, né? E tem uma anedota do teatro assim, que é contada que ele faleceu em cena, certo? Ele estava em cena atuando, ele teve como se fosse um infarto, um ataque fulminante e morreu em cena, no meio da peça. E aqui um exemplo de um balé da corte, como era feito. E a partir disso, né, pessoal, como nós vimos, podemos perceber a influência, certo, da escola francesa de balé até os dias de hoje. Vale ressaltar que nessa época de Luís XIV começam a ser criadas as técnicas do balé clássico e também um rigor, uma profissionalização dos bailarinos, certo? Então, muitos passos do balé clássico, eles são nomes franceses justamente por essa influência francesa, como plié, tendon, jeté, frappé, os pés em dedans, né? Que é esses pés viradinhos aí pro lado, tá certo? Então, a aula de hoje foi isso, pessoal. Vejam os vídeos que eu coloquei para vocês verem, certo? Eu coloquei lá os links de cenas de um filme chamado Le Roi Danse, o Rei Dança, certo? Um filme francês, que ele retrata exatamente como eram os balés da corte, né? É um filme que eu quero que vocês percebam as cenas de dança, né? Tem umas cenas de conflito de personagens, mas o que nos interessa é as cenas de conflitos, não, as cenas de danças que estão sendo ali retratadas. Muito obrigado por acompanhar a aula, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!